grande prazer estar com vocês, mais uma vez no nosso programa, para juntos testificarmos daquilo que o nosso Deus pode fazer, daquilo que o nosso Deus é. Que o seu coração esteja aberto para receber tudo que Deus tem para você hoje e que a sua vida seja profundamente tocada, você, sua casa, que a presença de Deus venha sobre a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre o temor do Senhor. Abre o seu coração para receber aquilo que Deus tem para você. Certas coisas nunca mudam, mas nós mudamos tanto. Eu me lembro que eu fui criada nesse ambiente de igreja, eu cresci nessa realidade. E desde criança eu me acostumei com o cotidiano domingueiro da igreja cristã. E é estranho como no decorrer dos anos a gente vai se acostumando com o ambiente da presença de Deus, porque a igreja é uma família, é uma comunidade onde nós servimos uns aos outros, amamos uns aos outros. E é interessante como nós que fomos criados na igreja, nós temos a facilidade de nos acostumarmos com esse ambiente e a ponto de começarmos a desvalorizar, a perder o senso do quanto é importante, do quanto é precioso estar aqui, do quanto é precioso ser igreja e do quanto a presença de Deus é preciosa. E no decorrer dos anos, com o passar dos anos, com a chegada de tantas circunstâncias, tantas novidades, a gente vai pouco a pouco perdendo a noção do quanto a presença de Deus é preciosa. E a gente vai como que naturalmente se envolvendo com as atividades da igreja, se envolvendo com o ministério, se envolvendo com tantas coisas, e essas coisas se tornam corriqueiras e nós começamos a tratar Deus e a presença de Deus como se ela fosse qualquer coisa. Como se Deus fosse homem, como se Deus fosse uma pessoa comum que passa por nós no nosso dia a dia e deixamos de reconhecer a presença de Deus. E esse é um lugar de perigo, um lugar de perigo. A palavra de Deus nos diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E terrível coisa é perder o temor do Senhor, é perder a referência de quem Deus é. Para se achegar a Deus, nós precisamos temê-lo, ou seja, respeitar a sua presença, zelar pela sua presença, valorizar a sua presença. E para que a gente consiga temer a Deus, a gente precisa entender quem é Deus. E Deus não é homem para ser tratado como qualquer coisa. Deus não é homem para que nós o tratemos como nós tratamos qualquer pessoa no nosso dia a dia. Deus é Deus e Deus merece de nós o primeiro lugar. E para temer a Deus, para que essa visão de quem é Deus seja restaurada, nós precisamos examinar as Escrituras. E eu gosto muito desse texto, que é de Isaías 40, e a partir aqui do verso 12, ele diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas em seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são para ele como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. No verso 17 ele diz assim: diante dele, o Senhor, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos do que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo?
como a imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para o qual modela correntes de prata, ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Nunca lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês hão de me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. E o texto continua dizendo tantas coisas grandes a respeito do nosso Deus. Nosso Deus não é qualquer Deus, é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Senhor dos senhores. É aquele que me fez, que te fez. E é necessário que nos aproximemos dele com temor no nosso coração, respeitando e zelando pela presença do Deus que é santo. Todas as coisas vão passar, mas a presença de Deus permanece. É aquele que firma os seus pés sobre a rocha inabalável que é Jesus. Jamais será abalado com as circunstâncias. Não perca a sua visão de Deus. Você pode perder qualquer coisa, menos a sua visão de quem é o nosso Deus. Tem pessoas que nos abençoam de longe. Eu sou uma dessas pessoas que é muito abençoada de longe por alguns homens de Deus, pessoas que eu tenho como referência, gente que eu escuto, que eu tenho prazer de receber da vida deles. Uma dessas pessoas é o pastor Ariovaldo Ramos, que eu tive o prazer de conhecer lá em São Paulo há pouco tempo, e nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho, de compartilhar sobre as coisas do Senhor. E é uma pessoa que eu posso dizer que você se assenta com ele 5 minutos, você sai profundamente abençoado e tocado por aquilo que sai da boca dele. Um homem cheio da sabedoria e da simplicidade de Deus. E a gente conversou um pouquinho lá em São Paulo. Confira só. Acima de todos os poderes, acima de todos os nomes. Tu és Jesus, Tu és Jesus, Tu és. Tu és, olha para Ele nesse momento. Oh, Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há ninguém que se compare a Ti, Senhor. Não há ninguém que se compare a Ti, Jesus. Não há ninguém nos céus, na terra, nos mares. Não há ninguém que se compare a Ti, Rei de toda a terra, Senhor dos senhores, Senhor das nossas vidas. Não há ninguém como Tu, Jesus. Não há ninguém como Tu, Jesus. Oi, pessoal, tenho a honra de poder estar entrevistando uma pessoa que me abençoa muito, de quem eu recebo já há alguns anos, um homem de Deus que é cheio da palavra do Senhor, cheio do conhecimento da palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo, pastor Ariovaldo Ramos. E eu queria perguntar para ele, né,
como sobreviver nesses dias onde nós vemos tanta confusão, tantas coisas sendo ditas, tanta informação, como permanecer em Deus nos dias de hoje? Bom, é verdade, temos muitas informações e o segredo é a informação vital acerca de nós, que é: qual é a nossa identidade? Então, a minha identidade, que está em Cristo, que é adorar a Cristo, imitar a Cristo, é que vai nortear que informações eu vou receber, como vou recebê-las e o que farei com elas. O segredo não é o montante de informações, é o receptor. Se o receptor está perdido, as informações o farão perder-se ainda mais. Se o receptor está seguro, as informações serão instrumentos de crescimento e de aprofundamento da sua identidade e da sua proposta de vida. E a nossa identidade é Cristo. Nós somos gente que entende que ser como Jesus de Nazaré é ser gente como gente deve ser. Por isso, as informações nos ajudam, porque nós analisamos tudo, retemos o que é bom, e o que é bom nos fortalece na nossa identidade. Meu desejo para todos é que a identidade de cada um seja solidificada em Cristo Jesus e que a partir de Cristo toda a informação se transforme em ferramenta para crescimento. Que Deus os abençoe. Olhar para Jesus, olhar para Ele. Não tire seus olhos dele. O que quer que aconteça nessa tarde, não tire seus olhos de Jesus. Você tenha uma certeza no seu coração, todos nós que subimos nessa plataforma vamos passar, mas Jesus permanece. Jesus permanece. Ele é o fundamento firme sobre o qual a igreja está estabelecida, construída. Nós estamos aqui hoje por causa dele, amém? Glória a Jesus. Feche seus olhos, ergue as suas mãos ao Senhor. Comece a adorar, comece a exaltar o nome dele, comece a levantar o nome de Jesus neste lugar, nessa noite. Aleluia. Santo, 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 santo. Só para nos situar, né? A gente está no Congresso Livres e ontem o Juliano pregou sobre unidade. E eu já ouvi uma mensagem sua sobre unidade que me abençoou muito. E eu queria que você falasse qual que é a sua revelação, né? O que você tem recebido de Deus em relação a isso? Como ser um? Né, a gente tem no Brasil várias linhas diferentes, linhas teológicas diferentes, e é muito complicado se dialogar às vezes. O que fazer para ser um? Como ser um em Cristo Jesus? Bom, primeiro, unidade não é unanimidade, nem é uniformidade. É unidade. Unidade é relacionamento. Então, a gente se torna um com os irmãos, primeiro quando é consciente de que já somos um, porque o Espírito de Deus está em cada um de nós, está em todos nós, e isso é resposta da oração de João 17, quando Jesus disse que era para sermos um nele como ele era no Pai. A única maneira de ser um em Cristo, como Cristo era no Pai, é ter o mesmo Espírito. Por isso, o Pentecostes é a inauguração da unidade cristã. Então, somos um porque somos habitação e repletos do Espírito Santo. Nesse caminho, podemos não pensar igual, podemos não ser uniformes na nossa maneira de cultuar, mas jamais deixaremos de nos amar de paixão e de nos sacrificarmos uns pelos outros. É assim que se constrói unidade. Amém, amém, pastor. Deus abençoe. O Senhor tem abençoado muito a minha vida. Gente, quando eu
eu o vi entrando, assim, meu coração até sacode, né? Que bom. Porque a gente ama muito o Senhor e a gente recebe muito de Deus através da sua vida. Deus te abençoe muito. Amém. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus pela vida do pastor Ariovaldo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Segunda Crônicas 7:14 nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma mensagem tão atual para nós que estamos hoje na nova aliança. Precisamos tanto retornar para o Senhor. Essa geração precisa tanto retornar ao Senhor. Tem gente que costuma dizer: lá vem de novo esse papo de arrependimento. Olha, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor e Ele a seu tempo vos exaltará. Quando nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos exalta. E nós não queremos que Deus nos resista. Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça àquele que se humilha diante dEle. Então se humilhe diante dEle. Essa é uma boa oportunidade para você fazer isso aí onde você está, para se dobrar diante do Senhor. Ouça essa canção veio cerca de 2 semanas antes da gravação do CD acústico, CD e DVD acústico, que foi gravado lá em São Paulo. Eu quero convidar você a orar ao Senhor juntamente comigo agora, através dessa canção, uma velha canção, que na verdade é uma nova canção. Cante ao Senhor. Existe uma velha canção que o teu coração anseia ouvir, regada pelo som das lágrimas de alguém que retorna a ti. E eu ouço tua voz dizer, e eu ouço tua voz dizer, se o meu povo, que se chama por mim, se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. Eu sararei. Existe uma velha canção que o teu coração anseia ouvir,
regada pelo som das lágrimas de alguém que retorna a ti. E eu ouço tua voz dizer, sim, eu ouço tua voz dizer, se o meu povo que se chama por mim se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. Se o meu povo que se chama por mim se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. Oh, 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 sararei sua terra. E eu quero cantar essa nova canção, me humilhar, quebrar meu coração, reconhecer tu és Deus e eu não. O meu orgulho entrego em tuas mãos. Se o meu povo que se chama por mim se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. E se o meu povo que se chama por mim se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra, diz o Senhor. Toda glória a Jesus, que os nossos corações sejam totalmente dele, voltados para ele. Semana que vem nós voltamos, se Deus quiser, em mais um programa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.